Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar da célula procariótica. Quando ouvires falar da célula procarionte, assim como célula procariótica, são dois termos intercambiáveis. Isso significa que refere-se à mesma coisa. Então, já tem um vídeo aqui no canal que fala da introdução da célula, do estudo da célula, que neste caso fala da citologia. Então, tens que acessar a descrição deste vídeo para que tu possas assistir o vídeo que fala da citologia. Tem lá a definição da citologia, o conceito da célula, e também tem a teoria celular e também tem breve historial que fala da descoberta da própria célula. Então, neste vídeo nós vamos falar da célula procariótica ou célula procarionte. São dois termos intercambiáveis. Então, aqui na célula procarionte, o que é que nós temos que saber? Nós temos aqui a célula procarionte ou a célula procariótica. O que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos saber? É que temos que saber que pro significa antes. Temos o pro que significa antes e temos o cário que significa núcleo. Temos o cário que significa núcleo. Então, o que é que isto significa? Significa que procarionte é a célula antes do núcleo. Procarionte significa antes do núcleo. Então, sendo assim, esta célula não apresenta um núcleo. Vou explicar por que eu digo que esta célula não apresenta um núcleo. Por que eu digo isso? Temos aqui como uma das características, temos as características da célula procariótica, que na verdade elas são menores em relação à célula eucariótica. E também, se não tem visto o vídeo que fala da célula eucariótica, farei um vídeo específico que fala das diferenças existentes entre a célula procariótica, assim como a célula eucariótica. Então é só subscrever-se no canal e deixar o teu like para que tu possas ter acesso a esses vídeos que serão lançados neste canal. Então, as células procarióticas, elas são bem primitivas e por serem tão primitivas, elas são menores em relação à célula eucariótica. A célula procariótica é menor em relação à célula eucariótica. Registre isso no caderno para que você não possa se esquecer desta informação. Porque sempre que for a perguntar no teste sobre as características da célula procariótica, é só dizer o seguinte: a célula procariótica é menor em relação à célula eucariótica. É uma das características. E a outra característica neste caso é que a célula procariótica ela é bastante simples. Por que a célula procariótica é simples? Temos aqui nossa estrutura, que neste caso é a nossa célula procariótica. Na biologia é importante que saiba distinguir, assim como mencionar os tipos de estruturas que nos somos dados. Por que eu digo isto? Porque é normal num teste sair só a estrutura para que você possa fazer a legenda. Então, se não conhece a estrutura, claramente não terá como fazer a legenda. Então, é o motivo de eu trazer esta estrutura para te mostrar, para que você possa acabar com os testes. Então, vamos começar do básico. Aqui nós temos esta parte que estou a pintar a cor verde. Preste bastante atenção, muita atenção nesta hora. Então, aqui nós temos esta parte que estou a pintar a cor verde. Consegue ver esta parte que estou a pintar a cor verde? Se é que consegue ver, deixa o like e deixa o comentário, diga que eu consigo ver. Então, aqui nós temos esta parte que eu pintei a cor verde. Esta parte que eu pintei a cor verde é o nosso citoplasma. O que seria o citoplasma? O citoplasma é a parte onde os nossos organelos se abrigam. Em uma linguagem simples, é a parte onde encontramos os nossos organelos, encontramos os elementos da célula. Aqui no citoplasma é onde ficam os elementos da célula. É onde fica o núcleo, a informação genética, os ribossomas e outros organelos que nós temos por aqui. Então, sendo assim, aqui eu já tinha dito que nós temos o citoplasma aqui nesta parte pintada a cor verde. Agora vamos ver o que é que nós encontramos no citoplasma. Uma coisa muito interessante também, como uma das características da célula procariótica, é o fato de nós termos isto aqui. Percebe? Aqui nós temos estas linhas aqui, temos estas linhas pretas. Estas linhas pretas é a nossa informação genética, dita
dita DNA ou ADN, tanto faz. Então, esta informação genética que é ADN ou DNA é a informação genética. Esta informação genética carrega as características do ser vivo. Então, por que esta informação encontra-se aqui dispersa no citoplasma? É porque a célula procariótica, uma das características é que não possui um núcleo. Acredito que nos outros manuais vais encontrar que a célula procariótica não possui um núcleo verdadeiro. Não está errado, está certo, não possui um núcleo verdadeiro. É por isso que aqui vem escrito DNA em nucleoide. Nucleoide significa que é um núcleo não verdadeiro. Na biologia nós temos o sufixo oide, oide, que significa que algo não é verdadeiro. Temos o caso de filoide, o caso de cauloide, o caso de rizoide, significa que tem raiz, mas não é raiz verdadeira. Então isso não vem ao caso neste vídeo. Então, a segunda característica da célula eucariótica, da célula procariótica, é que ela não tem núcleo. A célula procariótica não tem núcleo. Aliás, é a terceira característica. E conforme você consegue ver aqui, que a informação genética encontra-se dispersa no citoplasma, não está dentro do núcleo, não está dentro do envelope. Então, sendo assim, significa que a célula procariótica, a sua informação genética encontra-se dispersa no citoplasma. E vamos a isso. Vamos avançar. Acredito que consegue ver essas bolinhas, ou melhor, esses pontos pretos. Esses pontos pretos são os ribossomas. Então, qual é a função de ribossomas? A função de ribossomas é de síntese de proteínas. Então, quando perguntarem no teste qual é a função de ribossomas, é só dizer o seguinte, que os ribossomas têm a função de sintetizar ou síntese de proteínas. Então, você já sabe qual é a função dos ribossomas. Agora vamos partir para... Consegue ver esta estrutura bastante simples, esta estrutura aqui. Essa estrutura nós chamamos de plasmídio. Conforme está escrito aqui, deixe-me mostrar, conforme está escrito aqui na legenda, temos plasmídio. Então, o que seria plasmídio? Plasmídio é uma pequena informação de DNA ou ADN, é uma informação de ADN que não está aqui no núcleo, mas encontra-se numa outra parte do citoplasma, que esta parte está isolada. Então, o que você deve saber sobre plasmídio? Encontramos plasmídio, né, nessas células procarióticas. Então, qual é a função de plasmídio? Plasmídio tem a função de resistir, é como se fosse, não é 100% um sistema imunológico, sim, mas tem a função de resistir contra os antibióticos. Por exemplo, nós temos o caso das bactérias, pois as bactérias, elas têm uma célula, apresenta este tipo de célula, que é uma célula procariótica. Um exemplo de seres vivos que apresentam uma célula procariótica são as bactérias. Então, as bactérias têm plasmídio e elas resistem aos antibióticos. E continuando, nós temos aqui... Continuando, nós já vimos sobre plasmídio. Você percebe que nós temos essas duas fitas aqui. Deixe-me destacar. Temos essas duas fitas. Conforme já vem o nome aqui, que são flagelos. Então, qual seria a função de flagelos? Os flagelos têm a função de permitir o deslocamento ou a locomoção desta célula. E se permitem a locomoção e o deslocamento da própria célula, consequentemente irão permitir o deslocamento do ser que apresenta este tipo de célula, que neste caso um dos seres que apresentam a célula procariótica são as bactérias, como já tinha dito. Então, flagelos permitem a locomoção da célula e também permite a locomoção das próprias, ou melhor, dos próprios seres vivos, que neste caso são as bactérias, mas não são só as bactérias que apresentam a célula procariótica. E continuando também, essas são as informações cruciais, as informações que você precisa saber
para ter boas notas nos testes. Se você não prestar atenção neste vídeo e sair deste vídeo sem aproveitar a informação que tem aqui, você vai dançar nos testes. Então, caso tenha algo que não tenha percebido, é só voltar atrás deste vídeo para entender o que é que isto significa. E também, se não entendeu, é só deixar aí no bloco dos comentários que eu vou satisfazer a tua dúvida. E continuando, nós temos esta parte acastanhada. Ou esta parte castanha. É só perceber que esta parte pertence à parede, ou melhor, é a parede celular. Esta é a parede celular. Temos a parede celular. E aqui você consegue ver esta parte, ou melhor, esta linha. Temos esta linha que delimita o que? O citoplasma. Delimita o citoplasma. Esta linha é chamada de membrana celular. Até que está aqui o nome. Podemos chamar de membrana plasmática, assim como membrana celular. São dois termos iguais. Então, qual seria a função de membrana plasmática ou membrana celular? A função da membrana celular é de permitir a saída e a entrada de substâncias no interior da célula. Em uma outra linguagem, membrana celular ou membrana plasmática vai nos dizer o que é que vai sair ou o que é que vai entrar na célula. Diz o que sai e diz o que entra no interior da célula. Então, regula a saída e a entrada de substâncias dentro da nossa célula. O objetivo deste vídeo é trazer a informação mais essencial. Pois se eu for a trazer vários conteúdos aqui sobre a célula procariótica, você vai levar uma eternidade e eu vou acabar complicando os seus estudos. Então, o objetivo não é esse, é de facilitar a sua compreensão. Então, eu trouxe aqui as características. Agora eu vou fazer um breve resumo sobre o que nós vimos aqui. Então, a célula procariótica não apresenta núcleo e ela é menor em relação à célula eucariótica. Ela é simples, não tem núcleo, como já tinha dito, e também são unicelulares. As bactérias são unicelulares. São unicelulares por quê? Porque apresentam uma e única célula. Mas eu vou fazer um vídeo específico que fala da diferença existente entre os seres pluricelulares e os seres unicelulares. Então, o que você precisa saber é isto. E mais uma informação, na verdade, é uma informação extra, são bônus que eu quero te dar por ter chegado aqui neste vídeo. Então, aqui quando falam de cário, é normal sair no teste. Quando falam de cário, estão a falar do quê? Do núcleo. Quando falam de carioteca, também falam de núcleo. E então, isso não se atrapalhar. Então, see you.